Estamos então em São Martinho do Campo. Fizeram então hoje aqui um convívio, o PCP, um agosto, é da época. Fazer este tipo de convívios está no ADN do PCP? Sim, nós hoje estamos aqui a fazer um agosto, fizemos também um plenário, nós tentamos sempre aliar estes momentos de convívio e de lazer com momentos também de discussão política. E foi exatamente isso que fizemos, discutimos politicamente, aqueles que são os problemas também que nós sentimos aqui em Santo Tirso e como é que iremos fazer, como é que iremos continuar a nossa atividade junto das freguesias, junto do Conselho, discutimos também a questão política nacional e, portanto, temos estes momentos sempre de convívio, de camaradagem, digamos assim, que nós cultivamos e principalmente nesta altura de pandemia, em que existe uma maior, digamos, não existem tantas regras restritivas como existiam antes. É um momento de promover este tipo de iniciativas e de continuar a nossa intervenção. Neste pós-eleições autárquicas e tendo em conta também aquilo que foram os resultados, que ilações ou que conclusões tirou o partido também desses resultados e o que é que isso vai influenciar a atividade do partido no terreno e nas freguesias? Ora bem, nós aqui nas últimas eleições autárquicas, nós conseguimos ter um reforço também do nosso número de eleitos, conseguimos ter um reforço também na nossa votação a nível das freguesias. Em muitas freguesias tivemos um aumento exponencial. É verdade que do ponto de vista geral, a nossa votação manteve-se praticamente, mas mais importante do que as eleições foi a dinâmica que nós fomos criando ao longo da campanha. Chegámos a muita gente durante esta campanha, em muitas freguesias, conseguimos aperceber-nos de alguns problemas que passam associações, que passa a população, conseguimos trazer muita gente para a CDU que até foi candidata, que não é militante de nenhum partido e, portanto, é aproveitando essa dinâmica que foi criando durante a campanha que nós queremos apresentar propostas, que nós queremos juntar-nos à população, participar naquilo que é a luta de muitas populações, por exemplo, aqui em São Martinho do Campo, na questão da reposição das freguesias. Nós assumimos compromissos nos nossos programas eleitorais, quer das freguesias, quer nos programas eleitorais municipais e, portanto, nós iremos bater por esses compromissos ao longo deste mandato e aqui em São Martinho do Campo iremos lutar pela reposição da freguesia. Também a situação a nível nacional, que foi discutida também aqui no plenário, o que é que a estrutura mais local do PCP, neste caso em Santo Tirso, como é que se posiciona também em relação a este chumbo não só do Orçamento de Estado, mas nestes parâmetros de suposta crise política anunciada pelo Presidente da República, que está a ouvir os partidos neste momento? Ora bem, nós relativamente à questão do orçamento, nós partilhamos da posição assumida do partido e é importante esclarecer algumas coisas, que é o seguinte: nós quando partimos para o Orçamento do Estado, partimos de acordo com aquela que é a realidade concreta do país. E a realidade concreta do país é hoje diferente daquela que era a realidade de 2015. Em 2015 aquilo que era necessário era a reposição de muitos dos direitos que foram retirados no tempo da Troika e hoje em dia existe um conjunto de problemas que já existiam na sociedade portuguesa e que foram agravados durante a pandemia. Um dos problemas está relacionado com a questão em que nós podemos ver, por exemplo, ontem com a questão do IPO, em que nós vemos uma fuga de profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde para os privados. E essa fuga existe porque não existe uma valorização das carreiras dos profissionais de saúde. Outro problema que nós sentimos diz respeito ao movimento sindical. Nós, em 1978, tínhamos cerca de 60% dos trabalhadores sindicalizados. Hoje em dia temos aproximadamente 15% dos trabalhadores sindicalizados. Antes de 2003 tínhamos quase 2 milhões de trabalhadores abrangidos pela contratação coletiva. Depois da mudança, aquilo que é a caducidade da contratação coletiva, temos hoje cerca de 800 mil trabalhadores. Temos também um problema naquilo que eram os salários. Os salários mais baixos foram aqueles que se enfrentaram. As pessoas que oferem salários mais baixos enfrentaram mais problemas durante a pandemia. Portanto, esta valorização dos salários era muito importante. Por isso, pusemos em cima da mesa, novamente, a questão dos 850 euros, mas com aumentos até faseados. O PS não quis sair daquela que era a sua posição. A questão da habitação. Nas eleições autárquicas, em todos os municípios, a questão da habitação foi uma questão central. Falava-se muito do aumento dos preços, quer para a aquisição, quer no aumento dos preços das rendas, e como isso é incomportável para grande parte das famílias portuguesas. Nós propusemos a revogação daquela que era a Lei Cristas, da Lei das Rendas, propusemos também um reforço da habitação pública, o PS mais uma vez não saiu daquela que era a sua posição. Ora, não dando resposta àquilo que são problemas concretos que foram agravados durante a pandemia,
nós não poderíamos viabilizar este orçamento. E nós apresentámos essas propostas e estamos hoje ainda não existe uma data marcada para eleições, o Presidente da República ainda não tomou essa decisão e existem até alternativas e aquilo que nós nos mostramos é abertos para arranjar aquelas as respostas concretas que o país precisa, porque esses problemas vão se manter aqui, quer agora, com ou sem eleições. E, portanto, essa necessidade de respostas existe e persiste e nós estamos disponíveis para que elas sejam acolhidas e para responder aos problemas das pessoas. Na sequência deste trabalho autárquico então que foi feito, poderá haver que o partido está hoje aqui em Santo Tirso em melhor posição para dinamizar de forma diferente o eleitorado e alertar para estas situações, agora que se for aberto um novo processo eleitoral? Não, aquilo que nós iremos fazer, sim, é mais uma vez alertar, se calhar, para muitos dos problemas que existem também aqui do ponto de vista do Conselho. Muitos deles são transversais a todo o país, a questão da habitação, a questão dos salários, tudo isso, a questão dos direitos laborais, tudo isso é transversal e, portanto, nós iremos certamente, que se existirem eleições, apresentar aquele que é o nosso programa próprio, aquelas que são as nossas propostas, dando-as a conhecer à população de Santo Tirso e fazendo aquele que é o nosso caminho, tendo a certeza de que a nossa articulação e que a nossa ligação à população poderá ser correspondida até com o reforço eleitoral. Relativamente, estamos também em época de início de discussão do orçamento municipal. O PCP será ouvido, como as outras forças políticas, pela Câmara Municipal. Que propostas ou já podem levantar o véu relativamente a algumas dessas propostas que vão apresentar à Câmara Municipal? Nós ainda estamos a estudar também aquelas que podem ser as prioridades que vão ser levantadas durante essa reunião, mas certamente que serão muitas das prioridades que foram por nós suscitadas durante a campanha eleitoral, questões que vão desde a habitação, desde a valorização dos salários, a questão até ambiental, que é muito importante aqui também em Santo Tirso, as questões da juventude, a questão da cultura, da existência de espaços destinados à cultura, todas essas questões que foram levantadas por nós durante o programa serão certamente transmitidas ao Executivo, porque consideramos que essas questões deve existir uma resposta a essas questões e que essas questões devem ser abordadas de acordo com aquilo que foi o nosso compromisso com a população. Obrigada. Obrigado.